Glória a Jesus, igreja. Exalte o nome do Cordeiro. Ele é santo, ele está vivo à direita de Deus. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito que está aqui intercedendo por nós, o nosso Salvador está ali à direita de Deus também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Já é noite de celebração, amém? Viemos celebrar aquele que vive, aquele que nos comprou pelo seu precioso sangue. Mas nós temos algo especial para fazer nessa noite. Nós temos também pessoas especiais nos visitando nessa noite, né? Leda, a esposa ali, que já estiveram aqui na nossa igreja uma época, na verdade. É a tia de avó. É a avó, é isso mesmo, desculpa. Do nosso irmão aqui, que está congregando também conosco, né? Temos Vaninha com o filho ali também, nos visitando. É isso, é Vaninha? Se eu enxerguei bem, seja bem-vindo. É uma alegria tê-los aqui nessa noite, a todos que nos visitam também. É uma alegria. Nós queremos fazer algo especial. A palavra do Senhor diz que Jesus, né, quando ele era bem pequenininho, quando ele era ainda bebê, ele foi consagrado. Ele foi levado ao templo e ele foi consagrado. Ele não foi batizado quando era criança, né? E a Igreja do Nazareno, nós imitamos a palavra do Senhor e nós queremos fazer uma apresentação de uma pessoa muito especial também, né? A nossa querida Lívia Santiago, filha de Gerlane e Rafael. Então, ali vocês podem chegar, nós vamos apresentar a igreja. Temos Malu, né, que já foi consagrada aqui, está ali andando. E agora é a vez da Lívia. Glória a Deus. Nós queremos chamar também os padrinhos e madrinhas, né? A Igreja de Nazareno tem um costume, assim, quando a gente vai casar, que a gente tem também um padrinho, tem a madrinha, nós temos também. São aqueles que vão, pode ficar ali, agora não fiquem muito perto para a gente não se aproximar tanto, né? Que eu estou aqui sem a máscara. Glória a Deus, aleluia. Aqui está a Lívia, vai ser consagrada. Malu já foi consagrada, para a glória do Senhor. Para quem não sabe, Rafael é filho de Maria e Roberto. Roberto também está nos visitando hoje, Robertinho ali também. Glória a Deus, toda a família aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E como disse a palavra, né, Jesus, certa feita, ele falou, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Veja que coisa linda, porque dos tais é o reino de Deus, é o reino dos céus. A gente sabe que a criança, na sua inocência, ela, se partisse hoje, já entrava na glória, né? Mas sabemos que Deus tem uma linda história para essa família, para essas meninas. Nós cremos nessa verdade da palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos fazer o que é de costume, abençoar, dedicar. Eles estão aqui para dizer, Deus, somos gratos, estamos felizes com a existência da Lívia e queremos te consagrar. Amém? Isso é tão importante, queridos. Vamos fechar os nossos olhos. Eu convido a igreja a levantar as suas mãos, mesmo assentados, e nós vamos fazer essa oração pela vida da Lívia. Amém? Pai querido, Deus Santo, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, diante do Teu trono da glória, a vida de Lívia, Senhor. Os seus pais vêm diante desse altar, diante dessa igreja, diante, Senhor, do Teu trono, para dizer, Lívia é Tua. Consagramos ela ao Senhor e clamamos as Tuas bênçãos sobre a vida desta criança, Pai. Clamamos que os Teus anjos possam protegê-la, livrá-la de todo mal. Que o Senhor venha dando saúde, vida longa, Senhor, debaixo das Tuas bênçãos e da Tua proteção. Dá sabedoria aos pais, aos padrinhos, ó Deus, avós, tios, para ajudar essa criança, Pai, a andar no Teu caminho, a ser, Senhor Deus, cidadã do reino, a ser, Senhor, uma pessoa realmente segundo o Teu coração, segundo os Teus planos. Usa essa família, Senhor, na educação de Lívia. Nós te pedimos e te agradecemos, porque Lívia veio para a glória do Teu nome. Cumpre os Teus planos na vida dessa criança e dessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Depois você pode dar um abraço aí na família. Abraço assim, né? Virtual.
Hoje é só tudo virtual. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. É uma alegria consagrarmos as crianças ao Senhor, sabendo que o Espírito Santo vai conduzi-la. O Espírito Santo com certeza vai cuidar. O Espírito Santo com certeza vai dar sabedoria, porque estamos buscando o favor do Senhor. Amém, igreja? Estamos buscando o favor de Deus, do nosso Criador. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos preparar o nosso coração. Amém? Nós estamos na série Acredito. Amém? E hoje nós vamos declarar que nós acreditamos numa vida de santidade. Olha aí, cremos numa vida de santidade e cremos na inteira santificação. Amém? A santidade, nós vamos ver, quando a gente fala em santidade, a gente fica, eita, o que é isso, né? Às vezes parece que é algo assim impossível de se alcançar. Parece que é algo assim, sabe, que é só para pastores e líderes, seminaristas, né, que estão se preparando. Não. A santidade pretendida por Deus é possível para toda a sua igreja. Amém? Então, nós acreditamos na santidade e na inteira santificação. Vou dar uma introduçãozinha lembrando quem nós somos. Como igreja do Nazareno, nós temos uma história, nós temos um legado de santidade que nos orgulha, amém? Nossa igreja ela é missionária, está em mais de 160 países, né? Mas nós lembramos aqui que um dos fundadores, Dr. Phineas Bresee, ele tem uma frase que nós nos orgulhamos muito: o evangelho todo para todos os homens e para o homem todo, alma, corpo e espírito, como diz a palavra, sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Deus está interessado numa santidade que toma todas as áreas da nossa vida. Não é uma santidade da gente colocar uma roupa muito, grande, e seja lá como for, tem algumas denominações que andam assim, acho lindo, amém? Mas não é para mim, no momento, Mas a gente respeita, a gente ama. Tem local que acha que não, que aí pode cortar o cabelo, pode colocar um brinco, amém, nós respeitamos, mas o evangelho, ele tem que atingir alma, corpo e espírito. É uma vida de santidade. E o nosso lema como igreja do Nazareno é santidade ao Senhor, amém? Nossa bem definida comissão, está lá no nosso manual: viver e propagar a santidade bíblica. Essa é a bem definida comissão da Igreja do Nazareno. É mostrar uma santidade que está na Bíblia. Não é a santidade que pertence a essa denominação, mas está proclamada nas Escrituras, na Palavra de Deus. Amém? Se nós olharmos para a data de fundação da nossa igreja, 1908, a igreja estava passando por um movimento de santidade nos Estados Unidos. E para preservar a nossa doutrina, ela se uniu com mais outras igrejas. Para quê? Para que pudesse preservar o avivamento de santidade, de busca do Espírito Santo, de um viver transformado. Então, a gente vê muitas igrejas hoje em dia que surgem de uma divisão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa igreja surgiu de um ajuntamento. Várias igrejas se juntando durante vários anos. E isso tem acontecido ainda nos dias de hoje. Ainda recebemos denominações, batistas, presbiterianos, igrejas que estão sozinhas se unem à igreja do Nazareno. Porque é um princípio espiritual. Surgimos, de uma união. Não foi de uma divisão. E isso se perpetua. Isso é bíblico. Do começo ao fim, queridos, a Bíblia nos fala sobre santidade. A necessidade de vivermos em uma vida de santidade. E aí a gente vai vendo que a palavra de Deus revela um padrão. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando de um padrão que é bíblico. Eu não vou seguir normas humanas. Eu vou seguir normas que Deus deixou determinado para o homem. Para quê? Para que o homem volte a ter intimidade com Deus. Porque essa é a pretensão do Senhor. Quando Ele determinou a sua santidade na vida do homem, era para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Ele. A santidade também é um dos atributos de Deus, certo? Nós falamos de santidade, falamos aqui
sobre santidade, sobre atributos de Deus comunicável ao homem. São coisas que vêm de Deus para nós, que quando Deus formou o homem, Ele soprou nas narinas e deu vida. E aí, Ele trouxe a imagem dele sobre o homem. Aí a gente diz, qual é essa imagem? É humana, é física? Não. Foi no seu caráter, na sua pureza, na inteligência, na santidade, as emoções, o amor. Ele comunicou essa parte dele ao homem. E a santidade também, é algo que Deus comunicou ao homem. Quando Adão e Eva foram criados, eles eram retos, justos, não havia corrupção, não havia maldade, não havia injustiça, não havia desobediência, eles eram puros, santos, retos, justos diante de Deus, porque foi assim que Deus os fez. Mas a gente sabe o que aconteceu com Adão e Eva. A santidade de Deus fala da perfeição moral e sua grandeza transcendente. Nesse sentido, no sentido dessa santidade tão grande, ninguém pode se comparar a Deus. Né? Nós não podemos ter a santidade que Ele tem, mas podemos ter um resquício da sua santidade, da sua justiça, da sua pureza. Amém? Então, nós vemos lá em Apocalipse 15, 4, nós lemos essa declaração. Porque tu, só tu, Senhor, és santo. Né? Até mesmo as criaturas de Deus declaram a sua santidade. Né? A Bíblia diz em Isaías 6, 3, que os serafins, eles declaram, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, sobre esse aspecto, sobre essa santidade grandiosa, maravilhosa, nós não podemos ter, mas precisamos ser santos, como Ele é santo. E a gente vai ver alguns textos. A santidade é um atributo comunicável. Isso implica, na verdade, de que o Senhor compartilha esse atributo com o homem. Puxa vida, quando a Bíblia declara que nós podemos ser santos, diferentes do mundo, porque, queridos, chegar para Deus e continuar da mesma forma que éramos, cheia de mentira, de pecado, de adultério, de bebedeira, né, de fornicação, de fofoca, não houve mudança. E o que Deus pretende no seu povo, desde o Velho Testamento, Ele separou um povo para Ele, e Ele disse que esse povo deveria ser santo, uma maneira de viver, uma forma de viver da maneira de Deus. A santidade de Deus é essa, é eu morrer para mim mesma e fazer a vontade de Deus e seguir os mandamentos do Senhor, me submeter a Ele. Isso é santidade. Sabe quando às vezes a gente vê uma coisa, o Senhor está dizendo perdoa, e a gente diz não perdoa, isso é insubmissão, isso é falta de santidade, isso é rebeldia. E a Bíblia diz que nós precisamos obedecer a um Deus santo, que se revelou através da sua palavra. Temos que viver uma maneira santa, de acordo com a sua vontade. O que é santidade? Santidade é isso, é viver de conformidade com a vontade do Pai, como Ele se revelou. Existe um caminho para ser traçado, e a Bíblia chama de um caminho santo. É um caminho de renúncia, é um caminho onde eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer. Por quê? Porque Deus pretendeu essa santidade. Porque sem a santificação, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Isso, eu não sei se vocês tremem diante disso, mas eu tremo. Quando eu me lembro dessa palavra, e eu digo, meu Deus, me ajuda. A cada dia nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos. E eu não posso ter um outro parâmetro que não seja a Bíblia. Para que eu possa entender se eu estou agradando a Deus ou não, porque é na palavra, é nas escrituras que Deus se revela. Então, nesse sentido, o homem pode ser santo de forma semelhante. Levítico 19, 2 diz assim, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Lá no Velho Testamento, o Senhor já estava pedindo santidade ao seu povo. O Senhor disse, você tem que separar da imundícia, do pecado, porque Satanás entrou nesse mundo, destruiu tudo, o homem permitiu, o homem desobedeceu, mas agora o Senhor, através de Abraão, chamou um homem e começou uma nova nação, para mostrar sua santidade, através da nação de Israel, salvar todos os povos da terra, mas Israel foi desobediente, e agora nós estamos na época da graça, onde Jesus veio, iniciou a igreja, e pretende que a igreja tenha a santidade de Deus e proclame as verdades para trazer salvação ao homem, porque a vontade de Deus é que o homem seja salvo. O termo santo aparece de diversas formas na Bíblia, mais ou menos 600 vezes
no livro todo, né? O livro de Levítico é um livro inteiro, falando, dedicado ao assunto de santidade. Como é que não pastores, sacerdotes tinham que fazer para chegar diante de Deus? Era um ritual, né, que apontava para Cristo que viria, mas eles tinham que entrar até a roupa de baixo, tinha que ser uma roupa especial, para subir no Santo dos Santos era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez só por ano, era sacrifícios, né? Era um ritual, era tudo muito difícil, mas aí Jesus veio e cumpriu a lei, e morreu em nosso lugar, louvado seja o nome do Senhor, e a gente vê que nós podemos em Cristo, alcançar a santidade pretendida por Deus, desde o justo Adão até Jesus Cristo, amém? Até a igreja hoje, lá em Levítico 11:44, diz assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Deus falava até da comida, gente, do que devia ser comido, do que tinha que ser evitado, para que o povo fosse separado, santo ao Senhor, não praticasse a idolatria, não praticasse imoralidade. O Senhor trouxe através de Moisés, né, ali os mandamentos, os estatutos, para que o povo pudesse se purificar e se achegar a Ele. Ele queria trazer o homem de volta a ter comunhão com Ele. Quando a Bíblia ainda hoje fala de santidade, Ele está dizendo, se santifica a igreja, porque eu quero me derramar sobre a igreja, eu quero derramar a sua glória, como Paulo dizia, né? Que a glória de Deus pudesse nos preencher, nos encher, para que nós pudéssemos ser cheios, ficarmos cheios do Espírito Santo, tem que haver pureza em nossos corações. Mas o que é ser santo? É ser moralmente irrepreensível, na sua moralidade, sabe? Justa medida, não é duas balanças, porque é meu filho, né? Porque é meu marido, porque é minha esposa, aí chega ali, tem, o brasileiro não, o ser humano, quer sempre tirar vantagem das coisas, né? E às vezes são injustos, corruptos, mas aí a palavra está dizendo que ser santo é moralmente ser irrepreensível, não tem nada, você olha ali e diz aquele um homem santo, uma mulher santa, que é justa, que não mente, que não rouba, que não dá jeitinho, mas que é justo diante de Deus, é reto, é ser separado do pecado e consagrado a Deus, para adorá-lo, para servi-lo. Não se podia chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Se o sumo sacerdote, na hora de subir uma vez por ano, ele subia com o sangue do cordeiro, que era tirado lá fora, para chegar no Santo dos Santos, ele tinha que amarrar um sininho, né, na roupa dele lá embaixo. E quando ele chegava ali, todos ficavam lá fora só escutando. Se o sininho parasse, por mais de 1 hora, puxavam a corda, porque ele estava morto, porque ele entrou em pecado na presença de Deus. Pecado para Deus é algo sério. É como diz Isaías 59, nossos pecados, nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E tapa os seus ouvidos para que não nos ouça. Santo é um termo que significa separação para Deus. E a conduta apropriada aos que são separados. Talvez a melhor maneira de se entender o conceito de santidade seja notar como é que os escritores do Novo Testamento falam. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Abra a sua Bíblia e a gente vai ver aqui um termo que o apóstolo Paulo empregou com a vida de imoralidade e impureza, contrastando com a vontade de Deus. E a gente vai poder ver aqui atitudes que desagradam ao Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que sejamos santificados. Ah, mas eu tenho escolha. Eu posso crer em Jesus e continuar com as minhas mentiras, com os meus pecados? Não. Eu não posso.
Eu tenho que abandonar, porque a vontade de Deus, o meu Criador, daquele que um dia eu estarei diante dele para prestar conta das minhas atitudes e da minha vida, a vontade dele é que eu seja santificado. Isso é sério. Aí o que é essa santificação? Abster-se da imoralidade sexual, está aqui. Isso é santificação. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Nós falamos a semana passada de uma nova vida, quando vamos a Cristo. Falamos que quando aceitamos a Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós nascemos de novo, nós somos o quê? Justificados, regenerados, adotados como filhos. E que o nosso irmão querido, né, João, ele diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, podemos pedir perdão. E o Senhor, com o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Falamos que o pecado é um acidente. O crente não vive todo dia pecando, mentindo, roubando, fazendo tudo que não presta. Por quê? E se ele nasceu de novo, ele é nova criatura. Quem é que dá condições do homem ser santo? É Deus, não somos nós. Nós não temos condições para nada, mas quando nos chegamos a Cristo, confessamos os nossos pecados, nascemos de novo, Ele nos sela com o seu Espírito Santo. Não há santidade sem uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos valorizar o Espírito de Deus, amém? Pedro também usou uma oposição, uma vida voltada para os desejos ímpios, que alimentava a nossa vida quando estávamos desligados de Cristo. 1 Pedro 1, 14 a 16... 1 Pedro 1, 14 a 16. E a palavra do Senhor nos traz algo também importante para uma vida de santidade. Como é que diz aí na sua Bíblia? Como filhos obedientes. Todo mundo aqui foi filho, né? Todo mundo aqui deve que obedecer o pai e a mãe em algum momento na sua vida, com certeza. Amém? Né? Aí ele está falando filhos, vê que coisa linda, nós somos filhos. Ele diz como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando você abandona a vida de pecado e você chega para o Senhor e você se santifica, Ele está dizendo, cuidado, presta atenção, não diminui a santidade, não diminui o mover do Espírito Santo sobre a tua vida, né? Não se deixe mais amoldar pelo aquele comportamento antigo, quando viviam na ignorância. Porque hoje nós já sabemos que estamos em Cristo. Já sabemos que precisamos deixar a vida de pecado, que precisamos nos arrepender todos os dias, quando fazemos algo que desagrada a Deus, que precisamos buscar essa vida de santidade. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não, peraí, pastora, o pastor já também gostava de dizer, né? E ele disse, Helene, já conheci uma pessoa que era líder, com uma carteirinha, né? Para andar nos ônibus de graça. Uma carteirinha falsificada. Olha lá, crente, né? São esses crentes que dão mau testemunho. Mas em todo lugar tem gente que não obedece. E às vezes tem gente que está crescendo, né? Mas não era o caso desse líder, não. 30 anos já, na caminhada cristã. E lá, né? Fazendo algo errado. Ele diz assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Será que você espera de Deus ele falhar com você? Ele ser injusto? Ele ser mentiroso? Ele ser arrogante? Ele pagar o mal com o mal? A gente não espera isso de Deus. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em justiça, em santidade, em amor, em pureza, em perfeição. Viver uma vida santa é viver uma vida de conformidade com os preceitos morais da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É realmente viver em oposição ao pecado.
Não precisa ser aquele crente chato, não, sabe? Que chega assim, tem que dizer para todo mundo que todo mundo está errado. Não, a gente tem que ter sabedoria lá no mundo, para mostrar o amor de Cristo. Porque nós não podemos ser soberbos, porque os pecadores, não. Eles são alvo do amor de Deus. E eu tenho que amá-los como Cristo amou, com sabedoria. Mas eu não posso também participar das obras infrutíferas da carne, do pecado. Lá no Salmo 1 diz que a gente não deve se pôr em julgo desigual com os incrédulos. Não se assentar na roda dos escarnecedores. É isso que a Bíblia diz, né? Tem gente que vai querer ser melhor do que Jesus, do que a Bíblia, se senta na roda dos escarnecedores e não volta nunca mais, porque termina se corrompendo. Efésios 4, 22 e 24, ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e devemos nos revestir do novo homem. Quem é esse novo homem? Nós falamos sobre isso, é Cristo, a nova natureza que Ele conquistou para nós, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Gente, é por isso que eu digo, o Filho de Deus não pode estar em conchavo com Satanás. Ele é o pai da mentira. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo, falar a verdade, andar em verdade, porque esse é um preceito da palavra de Deus, do novo homem, deste homem santo, desse homem que é igual ao seu Deus, seu Pai. Então, se a santidade é básica para a vida cristã, porque muitos não têm experimentado. Quando você chega com a lupa mais perto, você vai vendo que tem gente que ainda fala palavrão, dentro da igreja, com algum tempo. Verdade, gente, né? E a gente não pode se horrorizar, não, a gente tem que orar. A gente, como um exército do Senhor, tem que resgatar essas pessoas que ainda estão no erro, no engano. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente que for boa para edificação. Aí, né, desculpa aí, mas tem um pessoal que chega novo e diz, não, mas a gente está no século 21, e agora é assim, a maneira de falar, vocês ficaram no passado. Cuidado com isso. Transmita graça aos que ouvem. É a Bíblia quem diz. Não é a igreja do Nazareno. Cuidado com o seu palavreado. Sabe? Cuidado com o que você diz. É besteira, é besteirol. Não engrandece o nome do Senhor. Muda em nome de Jesus. Procura te parecer com o teu Senhor, com o teu Salvador. Amém? Então, se a vida é básica, a santidade é básica, por que tantos cristãos se sentem derrotados dia a dia pelo pecado, pela ira, pelo temperamento ainda não controlado, sabe? Por sugestões malignas. O que é que acontece? Por que a igreja de Jesus parece cada vez mais, infelizmente, a gente vê as condutas parecidas mais com as pessoas do mundo. Não chegam para Cristo para serem novas criaturas. Não, Jesus aceita tudo do jeito que é. Não é bíblico. Eu não acredito nisso. Porque a palavra do meu Deus diz que nós devemos ser novas criaturas. E tem que ser da maneira de Deus, né? Porque se fosse da nossa maneira, tudo era do mesmo jeito. Não havia mudança. Mas o que é que acontece? Eu coloquei aqui, porque muitas vezes não nos preocupamos com o pecado. Por que não há mudança no temperamento? Por que não há mudança no linguajar? Por que não há mudança, às vezes, em algumas atitudes? Porque muitas vezes não compreendemos que o pecado ofende a Deus. Amém? Precisamos nos preocupar com aquilo que entristece o coração do nosso Criador. Viemos dele, e para ele voltaremos um dia. Isso deveria trazer um grande temor em nossos corações, porque esse Deus que nos criou disse que nós devíamos ser santos, como ele é santo, em toda a nossa maneira de agir. Nunca teremos uma visão correta de pecado, enquanto não o encararmos como praticado contra Deus. Quando nós desobedecemos essa palavra, nós precisamos entender que eu estou ofendendo a Deus. Eu estou me colocando em rebeldia com Deus. Eu estou dizendo para Deus, eu não faço o que tu queres. Eu tomo conta da minha vida. Fica lá que eu fico aqui. Isso é muito perigoso, viver sem Deus, sem o nosso Criador. Não porque Ele queira nos destruir, Ele nos ama.
Ele quer nos redimir, nos transformar, nos salvar, nos purificar, colocar o nosso nome no livro da vida. Mas só entra quem realmente viver no caminho santo. É da maneira dele, um Deus justo. Não é de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Todo pecado contra Deus é a transgressão da sua lei, dos seus mandamentos. É também uma atitude de desprezo à sua autoridade, à sua vontade, é falta de submissão, todo pecado. Também é desconsiderar o seu governo sobre as nossas vidas. Quando eu peco, sabendo que eu estou pecando, sabendo que estou fazendo algo que desagrada a Deus, que eu tomo uma decisão, eu estou desprezando o meu Criador. Isso é muito sério. Deus chama todo cristão a uma vida santa. São todos, não há exceção, de jeito nenhum. Cada cristão, em todo lugar, em toda geração, independente se é rico, pobre, né? Se tem formação, se não tem, todos nós somos chamados a ser santos, a sermos santos. Amém? O Senhor nos chamou para uma nova vida. E precisamos nos conformar com o caráter de Deus. Santidade é um dos seus atributos e nós precisamos prestar bem atenção a isso. Quando nós dizemos que nós tememos a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Não ser servi-lo, honrá-lo, adorá-lo, abandonarmos o mal também é temor, é temer a Deus. Existem vários significados. A gente acha que temer a Deus é só cantar louvores e exaltar o seu nome, mas o coração fica do mesmo jeito. Não. Temer a Deus é fazer aquilo que lhe agrada. É querer agradar o coração do pai. Sabe aquele filho que diz, ô pai, hoje deixa aí que eu vou lavar teu carro. E ele está querendo alguma coisa, né? Às vezes os pais dizem isso. E às vezes não é, é só amor, expressão de carinho. A santidade, queridos, não é uma opção. Ah, pastora, eu vou ser santo se eu quiser. Meu amado, minha amada, sinto muito lhe dizer, não é uma opção, não é uma escolha. Eu faço se eu quero, não. Hebreus 12, 14, né? Que eu falei ainda agora, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Infelizmente, o caminho da santidade é um caminho estreito. É um caminho de renúncia. É um caminho onde o meu eu tem que morrer. Mas tem que morrer o quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus quer arrancar a sujeira do nosso coração. Se continuarmos em pecado, nós vamos desagradar a Deus. E a Bíblia diz que a gente não pode agradar a dois senhores. Existe um outro senhor aqui nesse mundo que se chama Satanás. E se eu fizer tudo errado, como Adão e Eva tomaram uma decisão errada, de desobedecer a Deus, eu vou manchar gerações, as minhas gerações futuras, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele abençoa até 1000 gerações, daqueles que o buscam. Essa dedicação de Lívia hoje foi muito importante. Estão dedicando a Deus, ao Criador, ao Senhor da vida. Veja, isso traz bênçãos até 1000 gerações. Isso é muito importante. E as Escrituras falam tanto da santidade que temos em Cristo diante de Deus, como de uma santidade que nós devemos também buscar. É uma santidade pretendida por Deus, mas que nós devemos também buscar. E aí a gente vai ver aqui, a nossa salvação é uma salvação para a santidade, foi derramada em Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 7 diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E Deus mesmo providencia essa vida de santidade. Como, pastora? Através do Espírito Santo, que foi derramado. É para nos tornar santo, é para nos ajudar nas nossas dificuldades. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a minha parte. Puxa vida, Jesus foi elevado às alturas e disse, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai, mas a igreja não busca. Aí eu disse, Senhor, eu não aguento mais meu temperamento, né? Eu não aguento mais, é o temperamento de A, de B. Senhor, eu não consigo viver nessa santidade. Por quê? Porque eu também não faço a minha parte de buscar o Espírito Santo.
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Lá aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus está em Corinto, santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo deixa muito claro, a igreja de Deus, a igreja do Nazareno em piedade, né? Que está em piedade, aos santificados. Vocês foram santificados quando aceitaram Jesus, quando o Espírito Santo deu vida, quando você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Vocês foram chamados para ser santo. E aí, isso quer dizer que fomos feitos santos quando aceitamos a Jesus Cristo. E nós precisamos continuar a fazer com que essa chama cresça, com que ela arda, com que realmente, para que a gente possa manter essa santidade que foi inicial, que começou. No dia que aceitamos a Cristo, nós precisamos dar alguns passos além. Porque nós estamos falando que acreditamos na santidade, mas acreditamos também na inteira santificação. Aí quando a gente fala inteira, tem gente que fica com medo. Inteira quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Glória a Deus, seria bom que nunca mais fôssemos pecar. Existe essa possibilidade? Existe, de um viver santo. Mas, porque a nossa natureza ainda não foi transformada, glorificada, podemos falhar. Como eu disse aqui outro dia, o pecado é um acidente na vida do crente, certo? Mas esses desejos da carne, né, ela pode ser aplacada, diminuída, ela pode ser subjugada quando estamos cheios do Espírito Santo, queridos. Porque sem o Espírito Santo não há santidade, não há novidade de vida. A verdadeira salvação traz consigo um anseio de ser santo. Lá em Tito, no capítulo 2, 11, 12, Paulo disse assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Quer ter vitória sobre o pecado e sobre o diabo, que tenta lhe levar para as profundezas do inferno, porque não é outra história o que o diabo faz. A Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando alguém que possa tragar, mas você acha que ele quer lhe tragar para lhe levar para o paraíso? Não é não, é para levar você para o inferno juntamente com ele, porque ele é um condenado. E a gente precisa estar atento às ciladas do inimigo. E a palavra do Senhor diz, para que nós possamos viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Para isso, nós precisamos da santidade de Deus. A natureza de Deus exige santidade na vida do cristão. 1 João 1,3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então eu queria que a gente pudesse ver a vontade de nós, do Senhor para nós, na santificação. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 1, 3 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos, preste atenção, igreja do Senhor, estamos vivendo dias difíceis, muito complicado. O inimigo tenta de toda maneira ocupar a vida do ser humano, porque não tem mais tempo para orar, para buscar o Senhor. Você tem que trabalhar, você tem uma formação, você tem que ter 2, você tem que ter 3, tem que se qualificar, tem que fazer doutorado, tem que fazer tudo, porque a concorrência lá fora está muito grande. Tem coisa que tem que ser feita sim, mas precisamos tomar cuidado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos fazer tudo a seu tempo, mas a Bíblia nos exorta. Rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, a gente sabe como deve agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. O crente que para, ele adoece espiritualmente. O crente que não continua crescendo, ele vai estagnar na sua fé, no seu conhecimento. Não existe alimento que sustente o nosso corpo. Pronto, eu comi ontem uma vez e hoje não comi mais. O que vai acontecer? Vai desnutrir, né? Vai adoecer. Vai faltar vitaminas. Vai adoecer. Vai ficar suscetível aos germes e pegar uma doença e morrer. Espiritualmente é do mesmo jeito. Nós precisamos continuar crescendo. Recebeste de nós de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir, crescer cada vez mais.
porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo estava preocupado para que os membros da igreja que ele havia estabelecido, eles não ficassem raquíticos espiritualmente, que eles conhecessem mais, que eles crescessem, que eles tivessem entendimento das coisas espirituais. Eu queria falar aqui rapidinho sobre o aspecto da inteira santificação. Falamos dessa vida de santidade, mas como é que ela acontece na minha vida? Queridos, sem o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda obra da graça, não existe uma vida de santificação. É a santificação inicial, ela começa quando aceitamos a Jesus. Aí nós passamos pela adoção, justificação, regeneração, passamos pelo arrependimento primeiro, porque sem arrependimento nossos pecados não são cancelados. Isso é a santificação inicial. Mas nós temos o segundo pilar, né? Que é a inteira santificação. O que é a inteira santificação? É aquela promessa lá de Joel, que diz que o Espírito Santo viria, que traria dons, os velhos sonhariam, os jovens teriam visões, né? Coisas grandiosas aconteceriam, milagres, é poder, é aquilo que a Bíblia diz, mas recebereis poder sobre vós, quando o Espírito Santo vier sobre você. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que nós precisamos disso, porque quando somos cheios do Espírito Santo, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Eu nasci numa igreja muito tradicional, só podia tocar órgão, onde diziam assim, que a experiência do batismo com o Espírito Santo foi para aquela época. Eu digo, misericórdia. Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre falou comigo, e eu dizia, Senhor, eu leio na Bíblia, não é bem assim, Mas a minha família toda nasceu nessa igreja, de gerações em gerações, aleluia. Mas chegou aquele dia, queridos, que com 17 anos, eu passei pela segunda obra da graça, a experiência da segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu pude ver algo diferente. Eu li a Bíblia desde pequenininha, todo ano eu li a Bíblia toda, eu era religiosa, mas tinha algumas coisas que eu não vencia. Quando eu morei com meu pai, de 6 anos até os 12 anos, e depois voltei aos 17 anos a morar com ele, mas até chegar de volta para minha mãe, aos 12 anos, eu fumava. Eu disse, meu Deus, para mim era tão inocente. Meu pai fumava, meu pai bebia, Ele era assessor do governador naquela época, a gente ia para várias festas, ele me botava para dançar, e no domingo ele me jogava na igreja, e não ficava na igreja. Não ficava. Ele me deixava ali, vinha me buscar, e eu olhava tudo, eu imitava meu pai. Sabia nem o que era fumar, minha gente. Mas tudo que meu pai fazia, eu imitava. Eu olhava qual era o copo, gente, até beber, que eu não sei nem o que é que eu bebi. Mas eu olhava o copo que ele pegava nas festas, eu pegava, me escondia de trás do sofá. Eu via o jeito que ele sentava, porque eu tinha uma adoração por ele, uma admiração muito grande, e fazia, imitava tudo. Eu não sabia o que era aquilo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu disse, mamãe, eu fumo, porque meu pai fuma, então deve ser bom. Eu me lembro que uma vez eu pedi a ele, aos 8 anos de idade, ele disse, isso aqui faz mal. Meu coração, o que é que veio? Faz nada. Se ele faz, é porque está certo. Então, comecei. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi minha mãe indo para a igreja, tudo diferente. Eu digo, Senhor, me ajuda. Aí disse, mamãe, eu fumo. Minha mãe quase cai para trás. Mas, gente, eu não fumava sempre, não. Era uma coisa esporádica, A secretária lá de casa ainda pedia, vai lá, pega cigarro, eu roubava cigarro para ela, essas coisas todas. Fazia umas coisinhas meio erradas. E aí, o que acontece? Quando eu fui para minha mãe disse que era errado, eu olhei para minha mãe não fumava. Então, eu digo, ela está certa. Ela foi um exemplo bom para mim. Mas aí chegou uma época que, quando eu sentia o cheiro do cigarro, eu ficava maluca. Meu Deus, o que é isso? A vontade de fumar, meu Deus, tira isso de mim, meu Deus, tira isso de mim. Minha mãe não faz, é porque está certa. Aí conheci mais a Bíblia, já era adolescente, já estava entendendo tudo. Mas, irmãos, era algo que, pelo menos a cada 3 meses, eu pegava um cigarro e fumava escondido. E começava a clamar a Deus. Só que a minha igreja não falava do Espírito Santo, não sei de quê, eles eram muito liberais em algumas coisas. E quando eu fui para Fortaleza, na igreja Batista Peniel, da pastora Arildes, que era minha tia, eu conheci o Espírito Santo e passei pelo batismo do Espírito Santo. Queridos, quando eu levantei, a gente estava numa noite buscando o Senhor, uma semana, um seminário sobre o Espírito Santo.
Mas nós saímos da cidade, ficamos toda a igreja buscando. Houve muita gente, eu vi crianças sendo batizadas, falando em línguas, né? E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu disse, Senhor, quando é que vai acontecer isso comigo? Vem cá. E a gente, primeiro dia, foi uma semana de um retiro espiritual. E quando chegamos lá, foi o seminário falando sobre o batismo. E naquele dia, naquela sexta-feira, teve o culto da fogueira. E a gente ficou ali, todo mundo adorando, todo mundo buscando. Lá fora, acenderam as fogueiras e todo mundo cantando louvores e os grupinhos orando. E, de repente, quando eu me vi, eu não estava mais ali. E tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. E, queridos, eu digo que quando a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com o vinho, mas encher do Espírito, eu não entendia porque vinho e Espírito no mesmo versículo. E eu passei a entender, porque eu me levantei totalmente bêbada do Espírito Santo. E eu só tenho isso para dizer, porque eu cambaleava, eu ria, eu era uma pessoa tímida, saí falando com 500 pessoas, dizendo que amava todo mundo, e me levantei para pregar o Evangelho desde aquele momento. Uma nova criatura, não tinha mais cigarro, não tinha mais vontade de nada. Cheguei para minha mãe, contei tudo que eu fiz de errado, né? Mãe, senta aqui, porque eu preciso falar dos meus pecados. Ninguém precisou me dizer nada, o Espírito Santo começa a fazer algo. É o Espírito Santo que nos lava, é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos faz novas criaturas. Mas precisamos do batismo com o Espírito Santo. Porque eu ia ficar na igreja até não sei quanto tempo, religiosa, sem nascer de novo. E nós precisamos do Espírito Santo, da inteira santificação. É quando o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos tão cheios, transbordando, que não tem lugar para a nossa carne, né? A carne se cala. Aí nós vamos falar, isso é a inteira santificação. Depois nós cremos que aí nós passamos pela santificação contínua. Tudo aquilo que eu recebi ficou lá no passado? Não, eu tenho que buscar. Nós temos que buscar todos os dias. A santificação contínua é a maturidade cristã, é a leitura da palavra, é a busca de Deus, é o jejum e a oração. Eu continuo não assistindo o que não presta, sabe? Nunca fomos de assistir, eu e o pastor, de jeito nenhum, os programas com duplo sentido, para a gente ficar rindo com o pecado. Isso não agrada a Deus, queridos. A vida de santidade é separado de tudo que pode nos contaminar, roubar a nossa fé, cegar os nossos olhos espirituais. Porque o inimigo, ele começa de pouquinho, e a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Começa com um pecadinho, e esse pecado vai chamando, né? Um abismo chama outro abismo. E quando você vê, como é que eu caí? Não foi da noite para o dia. Começa devagar. E a gente precisa prestar atenção no que desagrada a Deus. Busca contínua. 2 Coríntios 3,18, eu gosto muito desse texto, que diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Está falando de quê? De oração constante, de entrar no santo dos santos, de jejum, de clamor. Somos transformados de glória em glória na presença desse Deus, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha lá o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem inteira santificação, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem dons, não tem fruto. Não fique pedindo a Deus mais amor, mais paciência. Peça o Espírito Santo, querido. É dele que nós precisamos. Ele tem tudo para nos santificar, para nos transformar, para nos regenerar. É quando o Espírito Santo está em nós, quando nós estamos cheios dele, que nós somos capacitados em Cristo a sermos novas criaturas. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Só religiosidade, só desejo. Mas é o que está faltando para a igreja do Senhor? Está faltando passar mais tempo com Deus. Preste atenção aqui. Estamos falando de algo que vai te levar para uma eternidade com o Senhor. Mas que se também não tivermos a santificação, não veremos o Senhor. Não adianta eu estar aqui pregando, ter conhecimento da palavra e não viver essa santidade. Não me arrepender, não confessar os meus pecados, não voltar atrás nos meus erros, não buscar a unção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos vencer nem o diabo e nem a nossa carne. Mas com o Espírito Santo de Deus, que foi derramado para nos ajudar.
Foi o amor de Deus. Jesus disse: não vou deixar vocês sozinhos. Mas fica em Jerusalém. Como é que eu posso alcançar o batismo com o Espírito Santo? Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse para os apóstolos, discípulos, que receberam uma certa quantidade do Espírito Santo, mas ainda não tinham sido batizados. Ele disse: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica no teu quarto em oração. Vem para a oração nas terças-feiras. Vem para o jejum. Busca o teu Deus. Busca o Espírito Santo para te dar uma nova vida. Porque sem o Espírito Santo a gente não chega lá não, queridos. Sozinhos, com a nossa carnalidade, perversidade, que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Ai de nós se não for o Espírito de Deus. Feche os seus olhos. A santificação não é se esforçar para ser mais justo. A santificação é dizer para Deus: faz o que tem que ser feito na minha vida. Porque sem o Senhor, nós não alcançamos a salvação, não alcançamos o batismo com o Espírito Santo. A santificação não é um esforço só meu, de oração e de jejum, mas é um mover da glória de Jesus sobre a tua vida, mudando o teu coração, os teus pensamentos, fazendo tudo novo, te dando ousadia no Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para nos dar poder, autoridade, veio para nos ajudar, nos guiar, nos ensinar, trazer entendimento da Bíblia. Sabe quando você pega a Bíblia e não entende nada? Ora, jejua, diga: Espírito Santo, fala comigo. Ele vai falar com você, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar a toda verdade. E aí nós temos a santificação final. A Bíblia diz que um dia Jesus virá. Aleluia. Os que tiverem mortos ressuscitarão com um novo corpo glorificado, sem pecado. Não um corpo agora que veio de Adão e Eva, mas um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, aqueles que estamos vivos, encontraremos o Senhor nos ares e seremos também transformados. Um corpo glorificado, para vivermos com Deus uma eternidade que Ele foi preparar para nós. Glória a Deus. Você pode sair daqui nessa noite uma nova criatura, ou renovado na sua fé, ou fortalecido em Cristo. Você que não tem alcançado vitória sobre algum mau pensamento, ou atitude, ou temperamento, eu quero te dizer: Jesus te ama. Jesus está aqui com o seu Espírito para te encher, te renovar, te fortalecer, te fazer nova criatura, te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque aquele que batiza é Jesus. Aleluia. Você que precisa de uma oração, fique de pé. Fique de pé, nós vamos orar pela sua vida. Vamos clamar ao Espírito Santo um renovo nessa noite. Vamos cantar primeiro, vamos declarar: eu acredito, amém? E depois nós vamos orar, amém, igreja do Senhor? Porque o Espírito Santo de Deus só vem sobre a igreja quando nós falamos com Ele, é através da oração.